Iniciando nosso vídeo sobre o SARI 11, Santander Renda de Aluguéis FI. É a primeira vez aqui que eu falo do SARI 11 para vocês, então vamos lá falar um pouquinho desse fundo de tijolo do Santander. O objetivo do fundo aí é adquirir imóveis comerciais, preferencialmente no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui eu já trago uma informação relevante. Preferência deles, lajes corporativas e logística, mas eles não descartam lojas Big Box. Já vi algumas lives da gestão falando sobre isso, então a gente pode ter aí varejo, renda urbana aqui dentro do SARI 11. Alguns dados de mercado do fundo, né? O valor do fechamento lá em 31/10, esse é o relatório de outubro, R$ 77,40 para uma cota patrimonial ali de R$ 97,75. Então, naquele momento, um PVP de 0,80, só que ele caiu mais, pessoal. Agora em novembro a gente teve uma queda muito brusca dos fundos imobiliários, especialmente os FIIs de tijolo, e ele veio aí para R$ 68,30, então está negociando aí com 30% de deságio, tá? Então esse é um ponto importante, algo que nos chama a atenção, foi também algo que me fez vir aqui fazer esse estudo para vocês. E me deixa um pouquinho preocupado nesse fundo, taxa dele 1,25%, é uma taxa um pouquinho alta aí, porém não tem taxa de performance. Iniciando pelo comentário da gestão, mês de outubro fizeram uma distribuição de 64 centavos, que deu um dividend yield anualizado ali naquela cota de fechamento de 77,40 de 10,4%, um yield muito interessante. Além disso, possuímos um resultado acumulado de 77 centavos por cota, que não devemos distribuir até que parte das áreas disponíveis para alocação sejam ocupadas. A expectativa de rendimento mensal até o final de 2022 permanece entre 62 e 65 centavos por cota. Então aqui já tem alguns dados relevantes, né? A gente tem um resultado acumulado importante aí de 77 centavos, um guidance de 62 a 65 centavos, tá? Pelo menos até o final desse ano. Claro, a gente tem só mais 2 rendimentos aí, mas a expectativa é que se mantenha em torno disso, porque 2022 inteiro o rendimento vem em torno disso. E também a questão aí de áreas a serem ocupadas. A gente vai ver, ele tem um ativo especialmente ali com áreas a serem ocupadas, o resto do portfólio está totalmente ocupado. Quanto ao portfólio de imóveis do fundo, tanto no Galpão de Barueri como no de Santo André, temos feito algumas pequenas obras de manutenção para garantir o bom estado dos imóveis. São ativos classe B, ok? Não são aquela melhor qualidade de ativos de logística. Inclusive eu fiz uma postagem no Instagram falando um pouquinho sobre isso. Se você não nos segue ainda lá no Instagram, vale muito a pena, muito conteúdo. No WT Morumbi continuamos prospectando locatários para os andares vagos e repassamos a correção do aluguel por IGPM para 2 de nossos locatários. Então está dizendo aí que conseguiu fazer o repasse do indexador de inflação IGPM, né? Sobre nossas posições em FIIs, eles têm uma boa parcela do portfólio em fundos imobiliários. Após 3 meses de deflação, tivemos outubro com IPCA de 0,59%. Em aproximadamente 2 meses, isso deve impactar positivamente os rendimentos da carteira. Então, aquele famoso M-2, o fundo está dizendo aí que deve voltar com um resultado melhor, já que os fundos de CRI da carteira vão sair do período deflacionário. Carteira de ativos, participação de cada ativo. A gente vê uma preponderância muito grande aqui no WT Morumbi, mais de 50%. Claro, isso não é muito interessante. Você tem um único ativo que representa demais dentro da receita. Depois vem quase 30% em receitas financeiras, ou seja, mostra aí pra gente que ele realmente tem uma posição muito grande, tanto em caixa, que está em LFT, está em Tesouro Selic, quanto em fundos imobiliários. Na sequência vem aí os ativos de logística, né, o Santo André e Barueri, e o Work Bela Sintra com representação de 5,9%. Então os outros 3 ativos aí com uma representação bastante pequena. Em termos de ABL, o ativo Santo André é o mais representativo, quase 40%. Depois novamente o WT Morumbi. Em termos de distribuição da receita por inquilino, bacana aí, mostrando que tem uma boa diversificação, embora tenha essa representação tão grande do WT, ele é um multilocatário. Então a gente está vendo aqui que em termos de receita, 14% para Brookfield, depois 9,3% para Unilever, e aí todas as outras posições bem menos relevantes. Está mostrando aí que se perder um locatário não seria um impacto tão gritante. Falando aí em vacância, há um ano, né, na mesma condição, uma vacância aí de 6,2% e uma ocupação
aí financeira de 100%. Isso porque o fundo conta com uma RMG, uma renda mínima garantida, até dezembro de 2022, tá? Tô trazendo aqui para vocês, né? Ela se refere ali à aquisição do WT Morumbi, porém a gestão diz que essa RMG não tem um impacto tão grande mais, já que o aluguel médio do portfólio lá do WT já atinge o valor da renda mínima garantida. Ponto que chama a atenção aqui. Vencimento dos contratos está muito equalizado, muito tranquilo. A gente só tem 7,5% aí dos contratos agora em 2023 vencendo, depois 14% em 2024, um número um pouquinho maior, mais relevante. Mas muito tranquilo, mais de 60% dos contratos vencendo após o exercício de 2026, o que dá um conforto muito grande em termos de ocupação. Já em termos de revisionais, lembrando, a revisional é aquela ação que tanto o locador quanto o locatário tem direito de propor para rever o preço do aluguel. A gente tem 51% dos contratos passando por revisional agora em 2023, então um número muito relevante, muito expressivo, que gera incerteza. E mais 34,5% em 2024. Por que gera incerteza? Porque o preço pode vir para baixo. Olhando a carteira do fundo, é interessante a gente ver essa divisão do passivo e do ativo, né? A gente tem aí 989 milhões de reais em imóveis, 159 milhões em cotas de fundos imobiliários, 125 milhões de reais em renda fixa. E aí a gente tem 55 milhões de obrigações a pagar. Nesses 55 milhões, coisa de 40 milhões se referem a duas parcelas do ativo Santo André a serem pagas e 314 milhões aí do CRI-WT, ou seja, o CRI que foi realizado para pagar a compra do WT Morumbi, e ainda o PL aí de 913 milhões de reais. Então, se a gente fizer o cálculozinho ali, o grau de alavancagem, que é um dado que eu sempre gosto de olhar, é de 29%. Então, um grau de alavancagem elevado. Gosto sempre de trabalhar com fundos abaixo de 30%. Em termos de DRE, eles trazem aqui pra gente que a receita, né, de outubro foi de 8,1 milhões de reais. Em imóveis, 5,7 milhões de reais vindo dos aluguéis. Fundos imobiliários contribuiriam aí com 1,4 milhão de reais e a renda fixa com 1 milhão. Em termos de despesa, 2,4 milhões de reais. Taxas totais aí, 744 mil. E a gente tem aí despesas com juros do CRI de 1,5 milhão de reais. E aqui um ponto importante, tá? Sempre que eu olhava essa DRE, me incomodava porque não sabia se estava sendo paga a amortização da aquisição do WT, né, naquele CRI que a gente viu. E aí, para mim, olhando assim a DRE, parece que não. Parece que está pagando só a despesa dos juros. Porém, em contato com a gestão, tá, eles foram muito claros e divulgaram até o número do CRI para a gente poder consultar. Fui lá no site da securitizadora e vou trazer isso para vocês no final, naquele resuminho que vocês sabem, sempre muito completo, mostrando que tem sido pago sim a amortização e os juros, tá? Então isso dá um conforto maior para a gente, ou seja, não tem carência de amortização, tá sendo pago mensalmente. Poxa, se você tá curtindo esse vídeo, se ele tá sendo bastante explicativo, se tá trazendo conteúdo, cara, deixa o like pra gente, deixa o comentário, isso é muito importante, é muito relevante e te peço realmente com muito prazer aqui de que você possa ajudar o nosso canal também se tornando membro. É um prazer receber vocês, dialogar com vocês. Pretendo aí a partir de 2023 trazer novos benefícios para os nossos membros. Mas se você curte o nosso canal, se quer apoiar, seja membro aí, coisa de R$ 4,99 por mês, é realmente só para apoiar o nosso trabalho. Olhando aqui o portfólio, é legal, né, a gente perceber como é que estão localizados esses ativos, são só 2 dentro do portfólio, né? Olhando para office, ou seja, para escritórios, a gente tem o WT Morumbi, que fica aqui no final da Avenida Chucre Zaidan, na região da Chácara Santo Antônio. E aí um ponto de alerta, né? Uma região que tem uma vacância muito difícil de ser solucionada, mais de 30%. Embora tenha um ativo de muita qualidade em mãos, o Sale tem que lidar com isso. O segundo ativo, que é o Bela Sintra, ele fica aí na região da Paulista, uma região que tem em torno de 15% de vacância, uma região muito mais tranquila de se trabalhar, e esse é um ativo que tem características ali de imóvel boutique. Vou falar um pouquinho mais sobre isso a partir de agora. Trouxe aqui então WT Morumbi, 75% de participação do fundo nesse ativo, uma ABL de 35 mil metros quadrados, vacância de 17%, e olha, realmente um ativo muito bonito. E aqui o Work Bela Sintra,
a gente vê a participação do fundo 100%, é um ativo bem pequenininho, né? 4.600 metros quadrados, vacância de 0%, possivelmente está alocado só para uma empresa, é um ativo boutique, né? Aquele ativo que chama atenção, que realmente traz notoriedade para quem está trabalhando nesse ativo, né? Muitas vezes é só uma empresa de fato. A gente tem ativos desse porte no Vino 11, né? No ativo lá da 20, eles gostam desses ativos boutique. Olhando agora para os imóveis e logística, ambos ficam dentro do raio 30. Então, o que quer dizer isso? É aquele raio principal partindo do centro de São Paulo para termos de last mile, para termos de logística e entrega na cidade de São Paulo. Então é aquela área mais demandada e onde eventualmente os aluguéis vão sendo reajustados de forma mais tranquila, porque realmente todo mundo quer estar ali. O primeiro ativo aqui é o de Santo André, ele tem aí uma localização muito boa, realmente muito adensado, inclusive a gestão fala que recebeu propostas de venda desse ativo para incorporadoras, ou seja, ele é tão bem posicionado que de repente podem surgir ali prédios, né? De fato uma incorporação residencial, ele fica a 12 quilômetros do centro de São Paulo, mas a gestão vê que ele serve muito ainda para last mile, por isso não pense em vender nesse momento. E o segundo ativo em Barueri, também dentro do raio 30, então serve demais para logística. Um ponto importante aí que os dois ativos são classe B, porém muito bem localizados, como eu estava falando para vocês. E a vacância, né, nessa região é abaixo dos 10% e o preço do metro quadrado já está acima dos R$24, né? Então esse é um ponto importante. E agora aquele resumo que todo mundo gosta, aquele resumo que compila tudo e claro, alguns insights que você só vê aqui. Então peço novamente seu like, seu comentário, isso ajuda demais a gente aqui. Vamos lá, resumo do SARI 11, proposta do fundo, tá? É ser um híbrido voltado para imóveis comerciais. O foco primordial, de fato, é ser focado em lajes corporativas e logística, mas a gestão não fecha os olhos para outros tipos de ativos, especialmente essas lojas Big Box, ok? Crescimento, teve um crescimento bastante bacana aí, né, recente, em termos de liquidez no número de cotistas, já passando aí dos 30 mil. Endividamento, grau de alavancagem do fundo 29%, é um ponto de alerta. E como é que está dividida essa alavancagem, esse grau de alavancagem? Hoje eles têm liquidez, considerando aí caixa e fundos imobiliários, 283 milhões de reais. Então um montante importante que pode ser direcionado para equacionar essa dívida. E o termos de passivo, 370 milhões de reais. E como é que está montada essa alavancagem? É legal a gente ir para essa minúcia. Tem ali aquele CRI de 314 milhões de reais, com IPCA mais 6%. Interessante que esse CRI ele foi montado com uma operação de CDI mais 1,5% e vencimento em 2023. Porém, com essa alta muito grande da Selic, muito rápida, ele foi remodelado em 2021, em novembro, né? Tá fazendo um ano isso, para IPCA. Então, IPCA mais 6, com vencimento em 2031, inclusive, foi lá com o MCCI da Mauá. Segundo a gestão, o fundo vem pagando juros e amortização mensal, um ponto muito importante que eu trouxe para vocês, no total aí de 10% ao ano em termos de amortização, e ainda tem a possibilidade discricionária, ou seja, não obrigatória, de pagar 10% adicionais de amortização. Então, reduziria até em 20% a amortização anualmente. Inclusive, não tem multa para pré-pagamento, seja parcial, seja total. E aqui eu trouxe as características desse CRI lá no site da UPEA, securitizadora, né, que foi a responsável pelo CRI. E chama atenção de fato aqui para a gente o último pagamento que ocorreu, 13/10. Tem aqui juros pagos 13,3 milhões de reais e amortização 2,4 milhões de reais. Então, de fato, tem sido pago a amortização e tem sido pago juros, tá? Esses números fogem um pouquinho daquilo que está na DRE, então complica um pouquinho a nossa análise, porque o CRI tem um valor total, tem um valor unitário, tem um valor de saldo devedor. A gente tem um pouquinho de dificuldade de ter esse tipo de informação. Até conversei com o RI via e-mail, tá? Do SARI 11, mas não ficou muito claro, então não vão trazer informação incorreta para vocês. O fato é que tem sido pago juros, tem sido paga a amortização. E ainda tem aqueles outros 40 milhões de reais referentes a duas parcelas do ativo logístico Santo André. O restante são provisionamentos para pagamentos de rendimentos. Importante, a gestão não descarta fazer o uso do recurso em caixa para novas aquisições. Então fica aí alerta, aquele recurso está em caixa de liquidez, não necessariamente
vai ser voltado aí para a quitação de parte dessa alavancagem. O foco inicial para esse recurso seria a aquisição de um imóvel logístico, mas a gestão entende que os preços não estão atraentes e seria melhor manter esse dinheiro lá em caixa, porque está rendendo o CDI, está muito tranquilo. Os fundos de papel também estavam pagando um valor muito elevado de rendimento, teve esse período deflacionário que caiu um pouquinho. Porém, também não está descartado totalmente reduzir a alavancagem. E ponto importante, né? A gestão falou em lives recentes que descarta aí fazer novas aquisições com novas alavancagens. Então, aquele grau de alavancagem, né, 30%, tende a se diminuir. Projeções de ocupação. WT Morumbi é o principal ativo no portfólio, a gente viu, mas ele tem uma condição difícil em termos de localização. A região que ele está inserido tem uma vacância muito elevada. Por outro lado, a expectativa da gestão é que o aluguel, que gira em torno de R$ 150 o metro quadrado, hoje mais ou menos em torno de metade do preço negociado na Faria Lima, possa ser reajustado. Historicamente, esse aluguel, né, na Chucre ali, ele fica em 70% do valor negociado na Faria Lima, o que aponta uma defasagem hoje que pode ser recuperada, considerando as baixas taxas de vacância nas regiões prime. Então, considerando que a gente pode ter realmente novas ocupações nessas regiões mais intermediárias, Berrini, Chucre e Zaidan. Hoje esse ativo tem 17% de vacância. O mais relevante, 51% dos contratos passam por revisional em 23, 34,5% em 24. Por outro lado, 60% dos contratos vencem só após 2026, o que dá um conforto muito grande. Quanto aos ativos logísticos, ambos 100% ocupados e tranquilamente seriam locados, já que eles têm um posicionamento muito bom dentro daquele raio 30. E tem ainda o fim da RMG no WT Morumbi, também agora em dezembro, mas a gestão garante que o montante de aluguéis já supera o valor da RMG. Isso poderia também ser melhor trabalhado no relatório gerencial. Ponto de conforto é que eles têm aí 77 centavos de resultados acumulados e não distribuído, então é um volume bastante interessante que tem um colchão de liquidez. Preço, né? O fundo está sendo negociado aí a 30% de deságio. Ele teve uma alta importante em agosto, mas o mercado devolveu praticamente tudo. Hoje ele negocia em torno dos R$ 68. Esse é um suporte de preço importante, tá? Se você olhar no gráfico, quando ele bate ali R$ 67, R$ 68, é difícil cair, embora um ano atrás ele tenha negociado em torno dos 62. Mas, ainda que a gente considere esses R$ 68 atuais, se a gente fizer o dividend yield dele, né, sobre aqueles 0,62 cota, a gente vai ter praticamente 1% ao mês sendo entregue em um fundo de tijolo e muito descontado. A grande questão é a cota ainda estar caindo e, assim como todos os fundos de tijolo, a gente tem uma incerteza muito grande. Por quê? Porque o fiscal brasileiro está sendo bastante ameaçado e aí isso deve reverberar numa taxa de juros elevada por mais tempo. E se a taxa de juros fica muito tempo elevada, a gente tem uma dificuldade muito grande para a renda variável, especialmente para os fundos de tijolo. Pessoal, o que eu tinha para falar de Sari 11 era isso. Espero que você tenha gostado. Sempre lembrando, não é recomendação de nada, é um estudo trazendo mais informação para você poder tomar suas decisões. Aproveita e comenta aqui para mim se você tem Sari 11, se já tinha estudado esse fundo, se esse vídeo te ajudou. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.